Olá amigos, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre uma medicação que vem sendo debatida exaustivamente com esse surto de coronavírus, que é a hidroxicloroquina. E por que que eu estou falando dela hoje? Essa medicação hoje está em praticamente todos os protocolos de tratamento da doença. Inclusive, boa parte dos protocolos que existem, de algumas recomendações, já estimulam o uso dessa medicação em pacientes com sintomas leves, né? Apesar de não ter ainda nenhum estudo efetivo que mostrou realmente uma comprovação bem embasada, mas em épocas de pandemia se faz o que a gente tem pelo menos alguma evidência, tá certo? E qual a importância de ter alguma noção desse remédio? Então, a hidroxicloroquina, ela é uma medicação amplamente utilizada, tá? Principalmente no tratamento da malária e também em algumas doenças inflamatórias, dentre elas o lúpus e a artrite reumatoide. É uma medicação muito segura, tá certo? Já vem na prática clínica aí há mais de 40, 50 anos, porém, como todo remédio, ela pode ter alguns efeitos colaterais. O principal efeito colateral dessa medicação é problemas oculares. Só que o uso, para ter algum problema realmente ocular, normalmente são usos crônicos. Então, normalmente acima de 2, 3, 6 meses em média que você já consegue evidenciar esses efeitos. Porém, o coração, ele também pode sofrer com o uso da hidroxicloroquina. Apesar de ser eventos raros, mas pode desenvolver arritmias malignas, tá certo? Agora, a incidência é muito baixa. O grande problema é que com o aumento do uso, dessa medicação, hoje nós já temos mais de 100 mil casos, então, e boa parte já está fazendo uso da medicação, então eventos raros passam a ser mais frequentes. A hidroxicloroquina, ela atua no coração alargando o intervalo QT. E o que é isso? Esse intervalo QT, que a gente vê no eletrocardiograma, nada mais é do que aquele período em que o coração ele se prepara para bater novamente, tá? Então, esse período ele tem que ter um certo tempo. A partir do momento que você alarga esse período, pode desenvolver aí arritmias malignas e o coração parar, tá certo? Então, é uma recomendação que todo paciente, antes de iniciar o uso da hidroxicloroquina para qualquer tratamento, é importante que faça um eletrocardiograma e esse eletro seja avaliado por um profissional que consiga interpretá-lo. E principalmente para vigiar esse intervalo QT, tá bom? Então, depois que você faz o primeiro eletro, com 2, 3 dias é importante que você repita novamente, para ver se justamente a medicação está tendo algum efeito, tá bom? Nos pacientes que têm esse alargamento já por natureza, recomenda-se que o tratamento seja feito em ambiente hospitalar, para ter toda aquela vigilância necessária, tá? Se for realmente fundamental o uso da medicação. Então, fica aí essa dica, todo paciente que for iniciar a hidroxicloroquina, ela deve ter um eletro antes de iniciar o remédio e precisa ter esse acompanhamento. A hidroxicloroquina, apesar de não ter realmente evidências muito robustas, deve ser colocada como uma das opções e deve ser tratada junto com o seu médico, com todos os esclarecimentos, tá, dos efeitos colaterais que podem ocorrer, para que cada um consiga pesar o risco e o benefício de usá-la, tá bom? Então, um abraço a todos, Vamos sempre postar aqui a maior quantidade de informações para que cada pessoa ela se sinta mais segura, nesse ambiente hostil que a gente está vivendo, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.